Então, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e também agradeço a todas e todos que estão aqui conosco. Tá? Muito obrigado pela disponibilidade. Eu vou começar a compartilhar a apresentação. Se por acaso não aparecer, vocês estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Bom, o tema da nossa conversa de hoje, que eu acredito que seja pertinente, inclusive, que tenhamos um tempinho para debater, que o assunto, esse assunto é melhor debatido, né, quando dialogado. O tema relacionado à questão da poluição ambiental como desafio aos ODS, né? Para quem não me conhece, meu nome é Domingos Sávio Barbosa, sou professor aqui da Universidade Federal de Rondonópolis, biólogo, fiz doutorado, mestrado e doutorado na engenharia ambiental na USP São Carlos, e meu tema de trabalho nos últimos anos sempre foi relacionado com a poluição ambiental e os resíduos. E aqui em Rondonópolis e na UFR, nos últimos anos, a gente vem desenvolvendo trabalhos sempre associados à questão da poluição, dos riscos ecológicos, né, dos resíduos sólidos, tanto em temas que são mais próximos às questões urgentes da sociedade, como também questões científicas que também são importantes de serem abordadas de tempos em tempos. Bem, a proposta da nossa conversa de hoje, né, é associar como a poluição ambiental pode ser ou não um desafio à implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, até que ponto esses processos de poluição podem limitar a nós alcançarmos esse ODS. Nosso roteiro é simples, vamos trabalhar rapidamente sobre alguns conceitos, falar de casos relacionados à poluição que tenham relação com o ODS para promover essa provocação, esse debate, e algumas propostas relacionadas a projetos que nós desenvolvemos aqui no PPGTA, que tem relação com as questões das ODS e também associadas ao controle da poluição. Primeiro, pelo dia de ontem, feliz Dia do Meio Ambiente a todos. É sempre importante lembrar que o Dia do Meio Ambiente foi acreditado, né, ao dia 5 de junho pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que desde os anos 70 já vem se preocupando com as questões relacionadas ao controle ambiental, a sustentabilidade e a conservação da natureza como um todo. Aqui já começa uma primeira provocação que muito me chamou a atenção nos últimos anos, né? Especialmente ano passado para cá, as pessoas confundindo um pouco o papel das Nações Unidas, como se fosse uma espécie de órgão de intervenção, ou um governo dos governos, ou um exército dos exércitos. E não é essa a proposta da ONU, tá? Não é essa a proposta da Organização Mundial de Saúde, da Unesco. Essa entidade, ela é importante, sim, apesar de que alguns extremistas têm colocado como de forma relativa a sua participação, talvez por querer que ela tenha um papel que fosse substituto ao governo, tá? Então é importante frisar que nós estamos falando de ODS, que são objetivos de desenvolvimento sustentável, que são preconizados pela ONU, e que essa entidade tem sim seu peso e sua importância. E nós vamos demonstrar ao longo da nossa conversa que, de fato, essa entidade ela é importante, tem que ser mantida e respeitada. Depois, não só na celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas um marco histórico seria Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil, e de Rio+20 até 2015, depois de vários acordos, reuniões e tratados e discussões, as Nações Unidas, dentro das suas assembleias, para dizer assim, para ser mais claro que isso aconteceu dentro de câmaras técnicas, né? Não só de cimeiras, mas dentro de câmaras técnicas, estabeleceu os chamados 17 objetivos, e dentro desses 17 objetivos, 169 metas que estão associadas ao que seria chamados objetivos do milênio, tá? E as ODS estão associadas a isso. O que é interessante observar é que as 17 ODS que hoje são atualmente adotadas, todas têm relação direta com questões ambientais. Isso é extremamente importante. Chama a atenção o fato de que a ODS 8, que trata do trabalho decente e crescimento econômico,
ela está aí justamente para demonstrar que há sim a importância, a necessidade de termos um crescimento econômico, de termos um desenvolvimento com sustentabilidade. Então, nenhum desses itens que estão aqui são à toa, foram mal pensados, ou de alguma forma são paralelos ou não têm relação com o ambiente. Todos têm. Porque no final das contas, tudo está relacionado ao nosso modo de vida, ao cuidado da nossa casa, que compõe o nosso ambiente como um todo. Também é importante destacar que as relações humanas de qualidade são necessárias para o ambiente equilibrado. Por isso, ODS como número 5, que é relacionado à igualdade de gênero, é extremamente importante colocar nesse contexto. Começar pela frase de ontem do presidente da secretária-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que colocou no seu discurso sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente o seguinte, que a poluição dos plásticos sufoca o nosso planeta. Ele chamou atenção para um processo de poluição no Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso é significativo, tá? Isso é significativo. Existem, se pararmos para analisar, estamos vivenciando uma emergência climática, temos diversos problemas de perdas da biodiversidade, de florestas, degradação do solo, e ele chamou atenção para um problema de poluição, tá? Então, isso significa que nós estamos aí vivenciando a verdadeira era da poluição da humanidade, tá? Nós estamos já chegando num ponto em que nossos próprios resíduos já colocam em risco, já colocaram em risco a biodiversidade no planeta, e ainda colocam, mas estão colocando a nossa própria sobrevivência. E a coisa mais básica do mundo, né? A nossa sobrevivência como um todo. Então, o fato das Nações Unidas terem chamado a atenção para o problema de poluição como algo extremamente urgente e necessário de ser abordado, nos traz à luz da importância do tema, que é a poluição ambiental. E como nós podemos tomar medidas práticas para que possamos reverter isso, que talvez essa seja uma das grandes ansiedades dos profissionais, da comunidade, da sociedade como um todo. Para isso, vamos relembrar rapidamente o conceito do oikos, né? O conceito da palavra oikos, o grego, que traduz o nosso prefixo eco, né? Eco é a nossa casa, tá? É a casa. E daí você tem a economia e a ecologia. Não é à toa, né? Uma vez que é a economia, você tem as chamadas regras da casa. E a ecologia, o estudo da casa. Estamos na mesma casa, porém, em perspectivas de campos de atuação complementares. Não gosto nem de falar distintos, digo que são complementares. Isso porque, dentro desse conceito do oikos, do eco, você encontra dois grandes pilares. O que seria associado ao pilar antrópico, social, econômico, que aí, junto com isso, vem todas as outras coisas que são típicas dos seres humanos, a cultura, todas as questões antropológicas, enfim, tudo que é relacionado ao Homo sapiens sapiens, né, as questões humanas, nós colocamos nesse pilar que está aí a nossa grande área de economia, as ciências econômicas como um todo, tá? E num outro contexto, você tem todo aquele processo relacionado à biosfera, ao que se entende por ambiental dentro dessa biosfera, que aí você advém ao estudo da ecologia, né? E tudo aquilo que advém de regras que não são criadas ou que pelo menos não foram estabelecidas pelo ser humano, não foram criadas pelo ser humano, tá? Ou seja, estamos falando de todo o resto que não é ser humano, né? Então, com esses pilares, você tem o estabelecimento disso que nós colocamos, que seriam as bases para que nós possamos compreender de onde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Isso porque, dentro do que se entende do universo antrópico, tá? É onde reside a questão do desenvolvimento. Nós já vamos falar mais sobre isso. E dentro do ambiente ecológico está o conceito da sustentabilidade. A questão é que tanto desenvolvimento quanto sustentabilidade são conceitos criados pelo ser humano, correto? A única questão é que o conceito de desenvolvimento ele é essencialmente humano. Porque no meio ambiente não humano, vamos colocar aí todo o resto de seres vivos do planeta, as capivaras, as bactérias, os fungos,
e aquilo que não é não vivo, os oceanos, a água em si, né, as rochas, etc., não tem essa perspectiva, né? Você não encontra capivaras preocupadas em desenvolver e acumular recursos. Você não encontra isso, né? Porque na natureza, aquilo que não é humano, né, na natureza não humana, o que vale é a sobrevivência e a evolução. Tá? Então, o conceito de desenvolvimento ele é essencialmente antrópico. E a sustentabilidade ela está associada às questões relacionadas ao que não é humano. Tá? Então, você tem o interesse de manter nosso ambiente, nosso oikos, a nossa casa, da maneira mais sustentável possível, tendo que se desenvolver. O desenvolvimento sustentável mora no meio dessas dois dilemas, né? Dessas duas questões, esses dois pilares, em que você tem a necessidade de equilibrar o que se entende por desenvolvimento e por aquilo que se entende por sustentabilidade. Eu digo entende-se por sustentabilidade porque o conceito de sustentável ele varia muito de cultura para cultura em toda a história da humanidade. Você já teve diversas abordagens do que seria sustentável. Então, quando nós colocamos o conceito de desenvolvimento sustentável na perspectiva da humanidade, temos que tomar cuidado que estamos trabalhando com o contemporâneo, tá? Não podemos colocar toda a história da humanidade dentro da questão da sustentabilidade, porque a nossa espécie, pelo menos nos últimos 160 mil anos, se desenvolveu de forma relativamente sustentável. Nós observamos alguns momentos, em algumas regiões, questões que historicamente a arqueologia demonstra uma possível inconsistência com o uso ambiental, mas, de toda sorte, houve sempre um equilíbrio. Tá? Nos últimos 100, 200 anos, vamos colocar aí uma margem de segurança, é que, de fato, começou a ter um grande desequilíbrio, né, em relação ao local que nós vivemos com aquilo que queremos das nossas vidas, ou seja, o nosso desenvolvimento. Não vamos aprofundar no conceito de desenvolvimento, mas é importante saber isso, que nós temos, quando falamos das ODS, que são objetivos do desenvolvimento sustentável, é lembrar disso, que o desenvolvimento ele vem de uma noção humana e a sustentabilidade ela vem de uma base ecológica, tá? E mesmo assim dependemos do entendimento do que é sustentabilidade para conseguir alcançar esse objetivo. Bem, vamos lá atrás um pouquinho, né? Colocar aí o Robert Goodland, né? Na escola norte-americana, em que fez um artigo bem interessante nos anos 90, definindo o conceito de sustentabilidade ambiental. É bem interessante, né, esse trabalho, né, esse artigo. Ele já traz no seu cerne as questões relacionadas à dualidade entre o que se entende por desenvolvimento, que está associado ao modelo econômico ou aos modelos econômicos que existem, e a necessidade de conservação dos recursos. E já demonstra nesse texto, já nos anos 90, que há uma dificuldade em se fazer essa ponte entre esses dois mundos. Existe uma dificuldade natural. Né? O que nos leva, posteriormente, aí eu cito aqui o que é chamado a Escola Alemã da Ecologia, o artigo do Vogt com Weber, né? Em que ele já traz uma série, isso aqui vem em 2019, já traz uma série de provocações com relação ao conceito de sustentabilidade como um todo, tá? Então, ele é bem interessante porque há até um certo ceticismo na forma, ceticismo no bom dizer, né? Na forma de colocar o que é sustentabilidade, e ele chama atenção para 7 falácias que são realizadas quando se fala de sustentabilidade e que estão relacionadas às questões da ética, da democracia, da política, da teologia, da socioeconômica e da dimensão cultural. Seriam todas essas dimensões que têm que ser consideradas quando se fala em sustentabilidade. Então, não é apenas uma discussão que está associada ao modelo econômico, que está associada ao modo de produção, que está associada a uma orientação política A ou B. Não se trata disso. Tá? Trata-se de algo muito mais complexo,
relacionado a uma série de fatores multiculturais, multifacetados da nossa condição humana e que tem, sim, um contraponto que precisa ser observado com relação ao ambiente. Na síntese de tudo, né, qual é a nossa constatação? E até pelas provocações que os nossos colegas alemães fazem, né? O meio ambiente não está nem aí para nós, tá? A lógica é essa. Nós é que temos que nos preocupar com o contexto que nós estamos, porque o meio ambiente, o ambiente em si, ele está aí há bilhões de anos, vai continuar, e nós é que temos que correr atrás para nos mantermos em condições de viver. Então, se queremos ter uma boa justificativa para pensar em ODSs, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, lembremos disso. Lembremos que o ambiente, que a natureza, não está nem aí para a nossa existência e que depende de nós conseguimos nos harmonizar com o nosso contexto para nos mantermos vivos. Se formos explorar, sem querer explorar muito questões conceituais, mas trabalhando até numa visão pragmatista dos nossos colegas alemães, o desenvolvimento e a sustentabilidade são vetores, tá? O que implica entender desenvolvimento e sustentabilidade como vetor? Implica que isso transpõe o que existe no contemporâneo para o futuro. Observe que tudo que se fala desenvolvimento está associado ao que já aconteceu, que não temos como retornar a isso, mas muito, muito mais daquilo que vem pela frente. Ou seja, nós estamos aqui no nosso status quo, tá? Em que nós temos uma série de condições, vamos desenvolver. No ponto de vista econômico, social, seja lá qual for a perspectiva, é sempre o porvir, é sempre o futuro. Então, um caso, né, numa visão mercantilista, vamos acumular recursos financeiros, vamos explorar mais recursos naturais, vamos vender mais, tudo isso no futuro, tá? Isso está projetando o futuro. E a sustentabilidade, ela vem no mesmo vetor, ela projeta para o futuro, tá? Então, qual é a grande consequência negativa, vamos colocar, desta questão? É que o futuro gera ansiedade, tá? E nós vivemos uma era em que a ansiedade é uma doença, tá? As pessoas estão ficando doentes de tanta ansiedade. Então, tudo aquilo que estabelece a necessidade de pensar demais sobre o futuro gera ansiedade. Pode ser, é uma provocação, como eu disse, tem algumas provocações, pode ser que isso seja uma causa para que nos desapeguemos de algumas questões do futuro relacionadas à sustentabilidade, para não ter que pensar muito em algumas questões que vão nos causar ansiedade, né? O próprio Vogt e Weber colocam isso aqui, no final, né, do texto, até colocam que pensar na sustentabilidade no futuro não é pensar na ansiedade, é pensar em algo mais pragmático, é ser pragmático, é assumir o que nós temos hoje e pensar no amanhã. Mas há uma dificuldade em fazer isso, né? Então, o que acontece é que, na prática, aquilo que se tem de interesse em termos de futuro, de vetor de futuro para o desenvolvimento, sobrepõe o que se tem de entendimento e necessidade para o vetor da sustentabilidade. E é no desequilíbrio desses vetores é que moram os problemas ambientais que nós vivemos, especialmente no que diz respeito à poluição. Aí justifica tudo isso, né? Então, como que nós vamos conseguir equilibrar as nossas vidas dentro daquilo que se entende que seriam os objetivos para um melhor desenvolvimento humano, num ambiente cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de desafios e com essa questão ansiosa, tanto por acúmulo de recursos, quanto para evitar o problema futuro, quanto não querer pensar no problema, né? Quais são as formas de fazer isso? Existem algumas soluções que nós vamos discutir mais no final, mas vamos tentar rapidamente entender aonde estão as associações entre os problemas de poluição e os objetivos do desenvolvimento sustentável, para que nós possamos buscar na solução dos problemas o alcance dos objetivos. Essa visão pragmática das coisas, eu sei que pode parecer estranho, sob o ponto de vista conceitual, mas é como Vogt e Weber colocam, que há necessidade, sim, de uma visão mais proativa com relação a colocar em prática os objetivos, as ODS. E é só mesmo com uma visão mais proativa que a gente realmente
tem condições de desenvolver algo de resultado mais concreto. Como seria, então, isso, né? Como associar a poluição ambiental, como a poluição ambiental pode ser um desafio às ODS? Bem, vejamos aqui um caso interessante, que tem relação com as ODS 1, 11, 6, 2 e 8, né? Relacionado à fome, à erradicação da pobreza, né? Às cidades sustentáveis, etc. Censo do IBGE, 2022. Favelas urbanas em Rondonópolis. Temos aproximadamente, hoje, 100 domicílios, né, em situação de favela. A pergunta, o que explica isso? Sabe, o que explica uma cidade como Rondonópolis, rica, desenvolvida, né? Lembra desenvolvimento econômico? Rica, com 200 e poucos mil habitantes, com pessoas em situação de favela. A questão da favela, ela nos diz muito com relação à poluição ambiental, não porque a favela gera poluição, não é isso. É porque justamente por estar poluído, por estar mal gerido o ambiente, por não ter condições de saneamento, não ter condições básicas de vida, que a favela existe, é porque ela se caracteriza por isso. É a falta dos serviços públicos, é a falta do saneamento básico, é a falta do equilíbrio ambiental no seu estado mais extremo. Entende? Então, assim, são questões que parecem que estão distantes, mas, na verdade, são extremamente associadas. Para o cientista de riscos ecológicos, para quem trabalha com poluição, a favela é o caos. Só não é pior que uma área de guerra ou que um desastre nuclear, mas é algo fora do padrão, nem era para existir isso. As pessoas não merecem viver dessa forma. E vem uma questão que, para ajudar a resolver, que quando solucionaremos ao mesmo tempo essas 5 ODS que estão aqui. Por que existe isso e por que não acabar com isso? São apenas 100 casas, 100 moradias, né? Localizadas pelo relatório que eu vi em 4 localidades que são constituídas como favelas aqui em Rondonópolis. Ora, estamos aí a um passo de solucionar um grave problema. Então, esse tipo de análise é importante para que nós possamos entender que a dinâmica da poluição e do desafio que ela impõe sobre as ODS passa por todas aquelas dimensões que Vogt e Weber colocaram. Ela é cultural, social, econômica, não é apenas uma questão de desenvolvimento associado ao modelo econômico ou um vetor político, uma bússola A ou B de um partido A ou partido B. Não, não é isso. Estamos falando de condições humanas. Tá? Então, essa pergunta aqui é algo que realmente me incomoda muito. Né? Não há razão para existir favela em lugar nenhum no mundo, muito menos na capital do agronegócio. IBGE, esgotamento sanitário deficiente em Rondonópolis, ainda existe, 2022, ainda existe. Não era para existir ainda, não há justificativa técnica, tecnológica para isso. Tá? Aí, o que eu gostaria de colocar nessas duas questões? Não podemos simplesmente cair no lugar comum, tá, enquanto cientistas, de falar isso é uma questão política. Olha, cuidado, tá? Não é essa a questão. Não basta uma questão de decisão de um gestor A ou B, tá? É algo que precisa ir muito além. Precisamos entender de forma muito mais sensível, né? Colocar a atribuição de culpa pela existência de favela ou pela existência de deficiência em sistema de esgoto exclusivamente num gestor municipal ou num político A ou B, é cair num lugar comum do qual nós vamos entrar dentro daquelas funções, né, de superfície, no ponto de cela, né, que é aquele buraco, naquele vale de onde você não sai do lugar. Tá? Isso já tem sido demonstrado há muito tempo, que o simples ato de colocar responsabilidade num gestor como único responsável por isso, realmente não oferece resultados eficientes. Então, nós temos que parar para pensar um pouquinho, tá? E o que realmente nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, podemos fazer para contribuir para reverter isso, né? E nós temos condições para isso. Então, assim, fica essa outra provocação, tá? Temos situações que já são clássicas, que não eram para acontecer, mas que nós precisamos ter uma outra forma de encarar os fatos. Esse tipo de situação em Rondonópolis, tanto das favelas quanto do esgoto, não era para acontecer. Não há necessidade também de delongar, mas também temos um problema na cidade muito sério relacionado à gestão de resíduos sólidos.
Não que não exista gestão, veja, existe. E não que não exista um dispositivo, equipamento apropriado para destinar a destinação final de resíduos, que é o aterro sanitário, existe. Mas ainda existem fragilidades em como tudo isso funciona junto com a população. Então, vejam a quantidade de ODS que nós podemos atender, sabe, com esse tipo de observação, com esse tipo de iniciativa. Tanto de melhoria de qualidade de vida das pessoas nós podemos alcançar e, claro, por consequência, do ambiente como um todo. Indo para o mundo, tá? Vamos falar um pouco de mundo. Os problemas de poluição que estão tirando o sono de pesquisadores e gestores chamam atenção para esse aqui. Esse artigo, publicado em 2022, de pesquisadores europeus, coloca uma questão muito sensível, que já vem sendo observada há muitos anos, e parece que é um problema que não há uma solução imediata. A presença de drogas ilícitas em água potável em várias cidades da Europa. Isso é muito sério. Vem a pergunta, mas como que uma droga ilícita, como que maconha, cocaína, MDMA, as metanfetaminas, vão parar na água potável, no copo de água das pessoas? Simples. As pessoas consomem drogas, essas drogas são excretadas, fezes e urina, vão para os rios e lagos, o sistema de tratamento de efluentes não consegue deter, da mesma forma que algumas drogas são dispensadas dentro de vasos sanitários, são dispensadas em terrenos, como no caso de fuga, né, para desfazer do material, tudo isso vai para os rios, e o sistema de tratamento de água não consegue separar essas moléculas porque elas são muito pequenas. Tá? Então, qual foi a constatação dos pesquisadores? As concentrações encontradas são pequenas? São, mas o risco maior de exposição a essas drogas ilícitas na água potável está nas crianças. Tá? Tem um baixo peso corporal e tem consumindo muita água. Aí vem a provocação. Né? Uma provocação. Será que no Brasil nós temos esse problema? A resposta é sim. Medimos isso recentemente? A resposta é não. Por quê? Precisamos de mais informações, investimentos em pesquisas. É pesquisa pura isso. Tá? É pesquisa aplicada, mas é pesquisa. Então, nós temos esse problema no Brasil, nós não temos dimensão desse risco. Sabemos que o risco existe, mas não conseguimos medir. E isso está associado a quais ODS? A vida aquática, saneamento, saúde e bem-estar, a paz e justiça nas instituições. Por quê? Porque são drogas ilícitas, é crime. Então, vejam, mais uma vez, aí, exposta uma questão de problema de poluição com objetivos da ODS. Como que nós podemos fazer essa associação e como a eliminação desse tipo de problema nos agregará qualidade de vida. Né? E a provocação sobre isso aqui está acontecendo no Brasil. Né? Esse ponto ele é particularmente importante porque esse problema da presença de drogas ilícitas e também lícitas, né, fármacos na água potável, já é discutido no mundo inteiro há muitos anos. Tá? E isso é utilizado, inclusive, como contraponto para se observar até onde nós conseguimos gerenciar o risco da legalização ou não de determinados princípios ativos. Tá? Avaliar se nós vamos ter condições de gerenciar a presença de substâncias nas águas, nos solos, enfim, qual seria o impacto disso. Então, um elemento que se discute do ponto de vista técnico. Né? Não estamos entrando em méritos jurídicos da questão, tá? Mas é um ponto para provocação que eu julgo pertinente. Aqui é um trabalho brasileiro, da questão dos microplásticos, voltando lá no que o secretário-geral da ONU afirmou com relação aos plásticos nos sufocarem. Ele falou literalmente, mas a verdade é um fato. Né? Aqui nós temos um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros que mostra, no caso aqui em cadáveres, né, a presença de fragmentos de plástico nas regiões muito próximas no bulbo olfatório e muito próximas ao cérebro humano. Tá? Então, veja que coisa assim, absurda. Né? O microplástico, que é o material de degradação física do plástico, que pode ser uma sacolinha de mercado, pode ser um brinquedo velho, pode ser aquele calçado que esfarelou, ou também as fibras das nossas roupas de tecido sintético, que geram microplásticos, a sujeira do ar-condicionado, que é cheia de fios de poliéster, que são microplásticos, nós inalamos isso, você fica impregnado no cérebro, para o
resto da vida. A pessoa morre, não morre disso, mas não se sabe até onde estão as mortalidades, mas fica lá dentro do cérebro. Ou seja, é uma herança que nós vamos levar por gerações. Tá? E se formos desdobrar estudos relacionados a microplástico, vamos ficar aqui a noite inteira. A quantidade de locais, de situações que o microplástico existe é absurda. Por isso que o presidente o secretário-geral da ONU afirmou, estamos sendo sufocados pelo plástico. De fato é isso. É um produto importante para o desenvolvimento, nos ajuda muito, mas no atual formato, na tecnologia atual, veja bem, na tecnologia atual, tá? Esse tipo de material está nos causando mais problemas que soluções em algumas situações. E lá estão, mais uma vez, os ODS. Tá? Então, vejam, não é difícil a gente tentar avaliar o papel de como que alguns problemas relacionados à contaminação podem ajudar a solucionar a questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Se formos colocar sob o ponto de vista mais pragmático, quando falamos de ODS, parece algo distante, né? Mas observemos pelos exemplos que, na verdade, podemos alcançar muitas coisas com pequenas ações, que já são extremamente úteis e necessárias. Isso também é outra falácia dos microplásticos que eu acho que vale a pena colocar, que pequenas ações não valem nada. Ora, é uma grande mentira. Tá? Valem sim. Os microplásticos aqui, nesse caso, são fragmentos microscópicos. Então, cada grama de plástico que você evitar inalar, colocar no ambiente, está valendo, está ajudando. No ponto de vista da poluição ambiental, qualquer miligrama de substância perigosa que deixa de ir para o ambiente é essencial, é importante, que deixará de fazer um efeito agudo ou crônico em algum organismo. Tá? Então, essa questão que até contam, né, da fábula do beija-flor que fez sua parte, muita gente começou a falar, não, mas isso aí não tem nada a ver. Não, tem a ver sim, tá? A parte que você faz é importante. A ciência mostra que pequenas ações fazem diferença, porque pequenas concentrações fazem estrago. Essa é a mensagem que os microplásticos nos dão. Outro aspecto importante, ruído, barulho. Artigo publicado na Science, recente, ano passado, coloca, né, uma evidência forte, né, das questões relacionadas a ruído e saúde mental. Isso aqui parece óbvio, mas, na verdade, não estavam conseguindo associar de forma muito clara como que o ruído causa transtornos mentais, físicos dos seres humanos. Físico já existia para alguns tipos de ruído, mas não existia ainda uma base científica, até esse estudo ser publicado, que depois derivaram outros, mais sólida para colocar como que a saúde mental pode ser afetada pela questão do ruído. E quando a gente fala ruído, não é só o barulho alto, não. É todo o ambiente acústico, é toda a nossa ecoacústica, toda a nossa paisagem sonora, tá? Tudo aquilo que nos irrita, né, em termos de barulhos, de ruídos, de ventilador funcionando, ar-condicionado, carro, moto barulhenta. Pensem, né? Vocês conhecem alguma, né? Aqui em Rondonópolis tem, será? Motos barulhentas? Será que isso daí não atrapalha a saúde das pessoas? E veja as ODS associadas, especialmente a saúde, bem-estar, a justiça, as infraestruturas, porque estamos falando de meios de locomoção, estamos falando de casas que não são adaptadas ao ruído, né? Construções com materiais que são extremamente refratários à reverberação sonora, ruas muito próximas. Então, assim, é um contexto enorme de situações que o ruído está envolvido, né? E por essa razão, ele se torna um problema de poluição emergente extremamente importante. Hoje, já se coloca que o ruído é e será tão importante como o processo de poluição que o microplástico, né? Então, vejam, nós temos questões de amplo espectro global e que, na verdade, a gente constata o quê? Que para atingir essas questões globais, a gente realmente começa no local. E esse contexto, esse conceito de comércio no local, comércio pequeno para expandir, ele foi precarizado nos últimos anos, eu não sei por qual razão, né? Mas o pequeno que se fala é a nossa própria vida, para começar o nosso dia a dia, né? Pensem na quantidade de pessoas que sofrem com essa questão do ruído, a gente nem sabe. Muitas vezes a pessoa está num ambiente, né, e está irritada, está angustiada e não percebe que talvez seja um ventilador barulhento, um ar-condicionado barulhento, um vizinho batendo um martelo, né? Tudo isso faz parte do ambiente acústico
faz parte do ruído e pode interferir na saúde. Bem, com esse cenário, o que nós, agora indo para o final da nossa conversa, o que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso PPGTA para auxiliar na questão relacionada à reversão ou controle de alguns processos de poluição e atingir as ODS associadas a isso. Falando do ruído, aqui temos um pedido de patente que nós fizemos no começo desse ano, derivada de um produto científico, que aqui nós apresentamos no Congresso Mundial de Aquacústica em Madrid, ano passado, que tem relação com o seguinte: foi desenvolvido um sistema em que a pessoa possa, com o seu celular ou com algum dispositivo específico, classificar um ambiente acústico de acordo com os seus sentimentos, ou seja, se ele acha que aquele ambiente acústico está agradável, se ele acha que aquilo lá está irritando, né? Ele consegue classificar isso e criar um sistema de alerta que pode indicar a necessidade dele sair do ambiente ou desligar algum equipamento, ou ainda acionar remotamente que algum equipamento para de funcionar porque está gerando ruído demais. Aplicações possíveis dessa tecnologia. Isso feito aqui no nosso programa, no nosso PPGTA, viu, pessoal? Pelo nosso grupo de pesquisas, para os estudantes e tudo mais. Aplicações possíveis disso. Crianças que têm transtorno espectro autista, que estão dentro de uma faixa neurodivergente, que há necessidade de um cuidado com relação ao ambiente acústico, podem ser beneficiadas com isso, né? Porque, de fato, se você tem condições de controlar, ou pelo menos monitorar a qualidade do ambiente com relação aos seus sentimentos, isso ajuda muito. Para os animais também, de criação, outras aplicações, isso também é possível, né? Não só animais domésticos, como cães, gatos, mas também outros animais de criação que também sofrem com relação ao ruído, né? Então, temos várias aplicações possíveis para isso. Pensando nisso que foi colocado no artigo, né, que apresentamos ali, que é dessa questão de como que o ruído interfere de forma notável aí na saúde mental, né? Então, é uma possibilidade, é um trabalho simples, né, mas que nós podemos contribuir com alguma coisa, alguma solução. Outra questão relacionada à questão dos agrotóxicos, também aqui desenvolvido no nosso PPGTA, né? Descarte inadequado de resíduos agrotóxicos pela agricultura, né, como um todo. Quando a agricultura familiar, fica mais difícil ainda porque você precisa de coisas baratas para tratar. Patenteamos também um depósito de patente de um sistema de baixo custo para tratamento de efluentes. Então, isso é associado, claro, a uma produção científica, a um artigo que foi publicado, um estudo científico, relatando como que nós poderíamos utilizar materiais de baixo custo para atingir esse objetivo. Então, assim, vejam, são pequenas coisas, são pequenos problemas que, inclusive, os estudantes estão aqui, que estão deparando com os seus problemas de pesquisa. É possível desenvolver soluções, mesmo que essa solução seja uma boa explicação do que acontece, porque, de fato, nós estamos aqui mostrando tecnologia, patentes, etc., mas, de fato, explicar com qualidade, com a verdade, com conhecimento técnico, científico, os processos de poluição hoje é extremamente importante pela quantidade de fake news e de notícias falsosas que nós temos por aí, né? Mais um produto também com a mesma questão, né, de você tentar. Esse livro, inclusive, essa produção também foi feita em conjunto com discentes aqui do programa, né, em que você faz uma ponte de uma demanda social, de você ter tributários contaminados, e você precisar de ter alguma forma de gerenciar isso, de fazer análise de risco de forma barata. Fizemos aqui um pedido de depósito de um software para isso, para ajudar nesse processo e também ajudar na questão de ensino. Então, assim, é possível você estabelecer algumas pontes, algumas soluções para problemas à escala local que servem de exemplos para outras situações, tá? E vejam, resolver o local, no caso de soluções, é extremamente válido, é extremamente necessário, tá? Melhorar a vida das pessoas, que seja a sua, em primeira instância, já é um grande ganho. Por fim, voltamos à escola alemã, né? Que realmente faz sentido quando você trabalha com a questão das ODS e associa todas essas questões, a questão da ética, da democracia, da política, questões teológicas, né, relacionadas a questões religiosas, cultural, tudo isso interfere no nosso entendimento do que é desenvolvimento
e mais ainda do que é sustentabilidade e das formas que nós podemos fazer para reverter isso. Tá? Então, eu acredito que seja uma possibilidade bem interessante na exploração dos projetos de pesquisa, especialmente dos estudantes que estão aqui, mesmo dos colegas, explorar as questões relacionadas a como alcançar as ODS dentro dos seus projetos de pesquisa, porque já é, inclusive, solicitado, né, que conste isso, né, em algum lugar na dissertação, não é à toa, né, não é à toa. Indicar na sua pesquisa quais ODS estão sendo atendidas, ou mesmo em documentos institucionais, parece que é algo bastante corriqueiro, né, assim, vamos dizer assim, sem importância, mas na verdade é extremamente importante, que cada vez que a entidade, a instituição, ou indivíduo, a organização, ela demonstra que está fazendo aquilo em prol de uma ODS, ele está realmente contribuindo para o bem coletivo. Tá? Isso é extremamente importante de ser registrado. Né? Bom, nessa nossa primeira parte, muito obrigado pela atenção. Tá? Deixo aqui com vocês o meu e-mail, o meu Instagram, o Eco Riscos. Podem nos seguir lá para novidades, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Excelente, professor. Muito boa a sua apresentação, bastante aderente, né, a essa ideia da Semana do Meio Ambiente. O professor está de parabéns. Obrigado, senhor. O tema, né, é bastante instigante. Eu acho que a sua fala vai bastante assim acredito que na ótica do programa, né, de buscar ter uma visão pragmática para essas questões ambientais, né? A gente passa por uma fase em que, por um lado, há uma visão muito negacionista que busca, de certa forma, colocar em xeque, né, a ciência, mas, por outro lado, tem uma visão muito catastrofista desses problemas, que no final gera isso que o professor colocou, que é essa ansiedade quanto ao futuro, né? E, na verdade, a solução de muitos problemas se dá sempre no presente, né? Aquela ideia budista, o futuro não existe e o passado Exato. também não Também existe. não. O que existe é o presente, né? E o presente a gente vai melhorar o futuro fazendo o presente melhor, né? E aí dentro disso, eu acho que aí a sua fala vai bastante ao encontro, né? Tanto do aspecto de que a ação individual ela sempre é importante, gera resultados, né? Se as pessoas, né, nas suas casas têm um comportamento, são sensibilizadas, né, por mudança de comportamento, todos esses exemplos que foram dados, né, se isso é coletivizado, é evidente que os problemas que os gestores públicos vão ter que enfrentar vão diminuir, né? Você imagina a quantidade de mortes aí no trânsito, Exato. a questão do barulho, a questão da violência que a gente tem, que é a questão da violência está nos ODS também, por falta de, assim, ou seja, uma visão de que os problemas sempre são da sociedade, são dos políticos, são sempre de terceiros e a responsabilidade individual é sempre minimizada, né? Eu acho que isso é um aspecto importante, né? E outro aspecto importante é assim, como que o programa pode contribuir com tudo isso, né? Os nossos discentes, né? Ou seja, a, a ideia do impacto local, regional que as nossas pesquisas devem ter, né? É evidente que toda pesquisa ela pode ter uma importância mais abrangente, né? Mas o mais importante é que seja benéfico aqui para alguma ação, para alguma possibilidade de ação local. É claro que é um trabalho científico, as dissertações, os artigos são trabalhos científicos, tem que buscar assim ter um enquadramento como pesquisa científica e a ação pode ser uma consequência disso, né? Nós temos os conselhos municipais, Conselho do Meio Ambiente, nós temos
contatos, todos nós temos contatos com políticos, com vereadores, né, com empresários. Então, nós somos, desde os discentes até os professores, somos influenciadores, né, e dentro de uma possibilidade de contribuição. Então, eu acho que tudo isso é bastante relevante, né, e ter essa visão para os discentes, né, que eles têm essa perspectiva de que o pouco que a gente possa fazer sempre vai ter valor, né, futuro, tanto para nós, Exatamente. familiares, a nossa cidade, né, ou seja, fazer uma dissertação não é só, eu vou ter que cumprir aquele prazo, eu vou ter o título e o título vai me possibilitar, ok, tem essa visão pragmática nesse sentido, né? Mas não é só isso. No final das contas, o que a gente quer e o que a CAPES quer da gente é soluções, é contribuir aqui para a nossa realidade, né? E isso ajuda até, acredito, né, a estimular os discentes a desenvolver esses trabalhos, né? Ter uma aderência até psicológica, né? Você não está fazendo algo só para você, você está fazendo Sim, algo para o programa e para a coletividade. Então, agradeço aí a sua fala, professor, e eu abro aí a palavra para os demais participantes. perfeito. Professor Fábio. Meus amigos, boa noite a todos vocês. Vocês me ouvem? Sim, sim, sim. Boa noite, Fábio. Boa noite. Domingos, muito obrigado pela sua conferência. Eu sempre digo que o verdadeiro intelectual é aquele que está sempre na posição de estudante, aprendendo, né? E eu aprendi muito hoje. E só um pouquinho, Flora. E o que eu queria fazer é uma provocação, que é a seguinte: recentemente um artigo de pesquisadores de vários países, publicado na PNAS, sobre os microplásticos, demonstrando que os microplásticos, além dos impactos ambientais que você citou, a saúde humana também, eles estão simplesmente inviabilizando a produção fotossintética em culturas como trigo, milho e arroz, e diminuindo a produtividade global aí na casa de 9 a 10%, né? Sim, Também os microplásticos estão inviabilizando a produção fotossintética marinha, o que resulta em menos pescado, por exemplo, menos frutos do mar. Em suma, a gente está vivendo um momento de aumento da insegurança alimentar, ou, para usar um termo mais contundente, da fome mesmo, né? Em paralelo a isso, a gente tem hoje no Brasil um movimento conduzido, me desculpa a expressão dura, por canalhas da extrema-direita, que é esse projeto de lei da devastação, que quer acabar com o licenciamento ambiental, né? Aqui no Brasil, a minha impressão é que a gente está sempre matando a galinha dos ovos de ouro, porque nós somos uma potência ambiental, mas a gente está botando tudo isso a perder, e eu vejo um circuito de retroalimentação nisso, né? A gente desmonta a legislação ambiental, aumenta a produção de microplásticos com prejuízo para todos, né? Então, eu queria, professor Domingos, que você comentasse o sim. que a gente poderia fazer na questão dos microplásticos, como pesquisadores do PPGTA, como cidadãos, para diminuir um pouco esses impactos. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio, muito obrigado. Pertinente a sua pergunta, a sua colocação. Bom, com relação à primeira questão relacionada ao desmantelamento do sistema do sistema de licenciamento ambiental no Brasil, eu concordo que realmente estamos num retrocesso histórico, né? De forma macro, nós não sabemos exatamente o que se pretende, sabemos o que se pretende, mas como os resultados são muito evidentes, eu não sei
se não estão negligenciando isso ou se preferem utilizar de força para, ao invés de licenciar, não sei. Mas realmente estamos num processo que, de fato, de desmanche, tá? Isso é extremamente preocupante, porque acaba que nós temos aí perdendo o controle de uma série de riscos ecológicos, que inclui os microplásticos. O que eu entendo que, em alguns casos, nós podemos fazer, uma vez que nós já temos evidências científicas suficientes para ter isso como um risco, como você bem colocou, o estudo realmente mostra isso, né, que a produção agrícola e outras formas de produção estão em risco por conta desse tipo de contaminação. Na gestão e tecnologia, temos duas opções. Uma, no processo de gestão, reduzir o consumo de plásticos, né? Especialmente daqueles plásticos que são evitáveis. Por exemplo, eu sei que é cultural, que brasileiro, acho que brasileiro é um exemplo disso, né? Gosta muito dessas, vamos chamar assim, quinquilharias, né? Copos, enfeites, enfim, coisas de baixa durabilidade, que é baratinho, vai lá numa lojinha, compra. Parece inocente, mas não é, né? Eu me recordo, por exemplo, nada contra, mas na época de Copa do Mundo, as pessoas comprando aquelas cornetas, aquelas perucas, e aquilo lá vira resíduo, só vira lixo, em questão de dias, né? Então, teria que realmente, nesse aspecto, tudo que for relacionado a compras que envolvam plásticos, metais pesados, agrotóxicos, tem que ser repensado. Então, isso é algo que os estudantes, os nossos egressos, podem considerar nos seus trabalhos, na sua vida, né? Então, já sabendo do risco, evitar, né? E na área de tecnologia, na questão tecnológica, além da detecção desses componentes no ambiente, eu vejo que a substituição de plásticos tradicionais, de petróleo, por bioplásticos ou materiais retornáveis é a tendência atual. Então, tem sido pesquisado isso, né? Formas de você realmente desenvolver bioplásticos que tenham propriedades mecânicas similares, mas que não causam o mesmo impacto. Mas isso ainda está um pouco distante para algumas aplicações, e, inclusive, pelas mudanças climáticas, você tem necessidade de refrigerar mais os ambientes, então acaba consumindo mais plásticos, e uma fonte de microplásticos importante é o nosso vestuário, que é baseado em sintéticos, então esbarra numa questão cultural, social muito forte, né? Mas eu colocaria essas duas questões como sendo fundamentais de trabalhar. Professor Aires. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Parabéns, professor Domingos Safo, pela excelente exposição, né? Obrigado. Bastante relevante. Parabéns ao professor Luiz Otávio, que está sempre nos proporcionando esses diálogos. O tema é muito interessante. Eu gostei muito quando o professor Luiz Otávio falou da importância, né, da pesquisa para a sociedade, para a cultura, para a questão ambiental, né? E aí eu me lembro, eu sempre falo com meus alunos na graduação, e agora estou no mestrado também, que o trabalho não é só para satisfazer, né, o trabalho de pesquisa, seja o TCC, dissertação, mestrado, ou tese, doutorado, ou de repente um relatório de pós-doc, não é apenas para lhe dar o grau, ou otorgar o grau de mestre, ou de graduado, ou de doutor. Uma das importâncias talvez maior é retribuir à sociedade que investiu em nossa produção, que investiu em nossas leituras. Eu lembro que quando eu defendi minha dissertação de mestrado em 1999 na UNB em Brasília, em 2000 ele já se tornou livro, a dissertação virou livro, né? A prefeitura de lá, de Tangará, publicou a dissertação e se tornou livro. E na dissertação, eu entrevistei moradores, entrevistei ex-prefeito, prefeito, entrevistei, que é o poder público, né? Entrevistei os moradores como pessoas que fazem parte da sociedade, entrevistei donos de imobiliárias, enfim. Aí um dos moradores, que era inclusive presidente de um bairro, onde nascia e nasce um córrego chamado Figueiras, e esse córrego ele era tributário do rio Queimapé, que é o rio Queimapé que abastece a cidade,
ele é tributário com 30% da água. Só que ele estava totalmente morto, ecologicamente falando, esse tributário. Porque tinha muita gente morando à beira desse córrego, de forma irregular, jogando tudo lá dentro, a água era preta, igual o Tietê, literalmente. E aí esse entrevistado pega e faz uma crítica, inclusive está no livro, né? Faz uma crítica em relação a esse córrego que despejava água lá e depois era feito o tratamento, entre aspas, mas não trata tudo, né, como o próprio professor mostrou aí. E aí o prefeito, que era uma pessoa bastante antenada na época, apesar de ser de direita também, mas ele conseguiu recurso no Ministério do Planejamento e do Meio Ambiente e removeu essa população, criou um bairro popular chamado Jardim dos Ipês, removeu toda a população do bairro, isso já em 2001, 2002, aliás, da beira do córrego, e cercou para ninguém fazer nada. Quando foi em 2012, outro prefeito conseguiu recursos lá no Ministério do Meio Ambiente, 12 milhões de reais, aí ele conseguiu transformar a área em um parque. E agora, atualmente, o filho desse prefeito que fez isso, é prefeito lá na cidade, conseguiu recursos e está construindo academia ao ar livre. Em 2021, 2021 eu estive lá e fui lá numa feira que existe bem na onde nasce o córrego, praticamente. Quando eu olhei para o lado, assim, vi aquela mata, que a mata de Tangará é a transição da Amazônia para o Cerrado, para a Amazônia, então a mata é de 20, 30 metros de altura. Aí eu vi aquela mata verde, mas aquela coisa linda e maravilhosa, reconstituiu praticamente tudo, à beira do córrego, né? Eu literalmente chorei, né, de saber que diretamente foi influência desse trabalho que a gente fez lá nos anos de 1999, e que o prefeito assumiu, e o outro prefeito deu sequência, essa coisa toda, e hoje você pode ir lá, está lá um parque extremamente lindo, e com pistas para o pessoal andar, virou uma coisa maravilhosa. Então, acho que é a importância do nosso trabalho, a gente tem que trabalhar pensando nas soluções, não apenas nas críticas, né, de A ou B, como foi bem colocado aí pelo professor Domingos Sávio. Não pensar no político X ou Y, se ele vai se dar bem ou não com aquilo que você está fazendo, mas o importante é o meio ambiente, é a sociedade como um todo, né, a resposta que a gente pode estar dando com nossos trabalhos para a sociedade como um todo. Então, eu queria estar falando isso, porque, inclusive, eu quero depois pegar esse material, né, a evolução da minha dissertação, essa citação que o rapaz faz lá, e depois os projetos, escrever um artigo, né, para publicar, para mostrar a importância do trabalho científico na resolução de alguns pequenos problemas. A gente não pode e não consegue resolver o problema do mundo, mas problemas pontuais a gente pode, sim, dar contribuição. Era essa a minha fala. Perfeito, professor. Não, toda razão. Nossa, um relato magnífico que comprova, né, mais uma vez essa questão. Assim como gostei também muito do que o professor Luiz colocou para os estudantes, questão do conhecimento, da importância da produção científica. Eu me recordo do professor de doutorado em São Carlos, ele dizia sempre assim, eu não sei se é essa frase de um filósofo, mas ele sempre dizia que o conhecimento é irresistível, né? Então, sempre acredite, nunca duvide, na verdade, da capacidade da informação que você gerou ser bem utilizada, né? As pessoas, elas não resistem ao bom conhecimento, mesmo que na sua frente não concordem contigo, né? Então, é uma questão assim, que para os estudantes, vocês podem ter toda certeza, né? O trabalho de vocês, o esforço, né, as noites sem dormir, não é nada em vão, tá? É tudo parte de um processo que, com certeza, agrega cada vez mais. E também não vão achando que a dissertação de vocês vai virar poeira, porque não vai não. Tá? Hoje em dia, online, a gente não sabe quem está lendo, muita gente lê, compartilha,
nossos trabalhos sempre serão úteis, porque o conhecimento, de fato, é irresistível, né? Exato, professor. O Luiz Antônio está com a mão levantada, pode perguntar, pode comentar, Luiz. Perfeito, professor. Gostaria de, primeiramente, agradecer o professor Domingos por expor o seu amplo conhecimento acerca do assunto para nós. Acho que toda vez que o professor fala é um aprendizado diferente para a gente, principalmente para mim, que sou orientando do professor, então é só agradecer mesmo. E eu preparei uma pergunta, professor. Sim, papai. Nós estamos aqui num estado que é majoritariamente agrícola e, às vezes, a questão do diálogo referente a grandes latifundiários aí é um pouco complicado. Então, eu gostaria de saber do senhor de que forma o escoamento de agrotóxico, o fertilizante na agricultura, e aqui no nosso caso, especialmente aqui no nosso estado, a soja e o milho e a pecuária, impacta ali nos odds, no caso o odds 6, que eu anotei aqui, que é água limpa e saneamento, e o odds 15 ali, que fala da vida terrestre, e de quais as estratégias que a gente pode aí alinhar com as práticas rurais para serem mais sustentáveis. Perfeito, Luiz, perfeito. Obrigado pela pergunta. Bom, você foi bastante polido, né? Dizer que é um pouco complicado. Na verdade, é praticamente impossível dialogar quando você trata com grandes latifundiários, porque são muito grandes, né? Estamos falando aí de bilhões de reais, né? Então, é muito dinheiro. Esse é um ponto. Segundo, como que isso se resolve, ou, na verdade, como isso funciona? Bem, tudo que você lança no ambiente de agrotóxico, cada litro, cada gota, ela pode ter ação na planta, pode ter onde que for, podem falar o que quiser, mas ele foi para o ambiente. Uma vez no ambiente, você perde o controle. Esse é um fato. Boa parte dos agrotóxicos sofrem deriva, seja no solo, seja nas chuvas ou pela atmosfera, tá? Por exemplo, tem estudos que mostram que você já foi encontrado aqui em Mato Grosso atrazina na água de chuva, tá? Endosulfano na água de chuva, né? Então, assim, está por aí, né? A questão que eu coloco, que é algo que a gente tem que encarar sempre com bastante franqueza, para que a gente possa arrumar uma solução, é que algumas questões relacionadas a riscos ambientais, de poluição, existe uma cultura do que nós chamamos do risco aceitável, né? Ou risco tolerável. A pessoa sabe que é perigoso, todo mundo sabe que é complicado, mas como tem aquele mecanismo da recompensa ou do suposto benefício, acaba desconsiderando isso como fator de risco, né? Então, nós sabemos que é arriscado, né? Porque são produtos perigosos, colocar isso no ambiente, produzir, mas de uma forma coletiva, a sociedade acaba, de uma certa forma, aceitando esse risco, porque ela vive do benefício, uma parte da sociedade vive do benefício direto dessa produção. O que transforma isso num processo injusto é que nem só de agricultura vive Mato Grosso, tá? E nem só da produção rural, nem só de viver para o agro, os jovens, os trabalhadores têm interesse. E, então, assim, esse risco, para quem trabalha com produto perigoso, pode até ser um fator, né, de recompensa, fazer as contas ali, né? Mas para quem não tem nada a ver com isso, que não se beneficia de forma nenhuma dessa questão da produção agrícola, torna-se algo de uma grande injustiça ambiental. Então, estamos tratando disso aí. Atualmente, as preocupações são dessas águas contaminadas atingirem ambientes como o Pantanal, né? Que aí realmente é um ambiente frágil, até pela sua dimensão em relação à Amazônia, por exemplo. Então, já tem estudos que demonstram isso, né? E ainda há dúvidas com relação a algumas fontes de água potável, tá? Mas eu acredito que seja um diálogo que nós temos que trabalhar de forma bastante franca, tá? E sem medo, né, de colocar isso, e muitas vezes ter que chegar a essa constatação, que em algumas situações o risco ele está sendo bem aceito pela sociedade como um todo, né? E vamos ter que optar em conviver com isso ou ficar fora, né?
Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Eu tenho uma fala, eu queria agradecer o professor pela disponibilidade de ele fazer a apresentação para a gente, ainda mais nessa semana, que é uma semana bem importante para a questão relacionada ao meio ambiente, ainda com um tema tão relevante na atualidade. Além do mais, que é um tema em que grande parte dos nossos trabalhos de dissertação do mestrado, a gente vai trabalhar isso em algum momento, e isso é um grande ponto impactante. Então, eu queria agradecer o senhor por ter se disponibilizado a apresentar isso para a gente, e que isso foi de grande importância e continua sendo até as novas pesquisas e as novas dissertações que está sendo feita. Então, em nome da gente, em meu e do meu orientador, eu agradeço o senhor por ter feito essa participação. Disponho. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Muito obrigado. Gostei. Excelente, Paulo. Eu também agradeço a sua mediação pela palestra do professor Domingos, participação de todos e uma boa semana aí do meio ambiente que está se encerrando. Vamos aí continuar na luta, tá ok? Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.